Olá, eu sou o Vande Casalec, bem-vindos ao programa do Útil ao Agradável. Nosso programa tem o objetivo de tratar da saúde física, mental, emocional, espiritual e, subliminarmente, financeira e profissional do ser humano. Nós temos como intenção a construção de um mundo melhor através de valores mais sólidos, valores que possam agregar mais conteúdo às nossas vidas. E para nos ajudar nessa missão, nós temos hoje aqui no estúdio Érica Pinhataro Massaro. Ela é coordenadora geral do programa Criança Saúde. E ela vai falar pra gente como educar crianças felizes. Gratidão e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você, desde sempre, eu tenho essa referência de que eu li o seu material, o material inicial que você mandou para a gente abrir uma pesquisa, e foi muito interessante poder observar que tudo que você fala vem de encontro com algumas entrevistas que nós já demos aqui, que é a idade mais importante da criança, que é da gestação até os 6 anos de idade. Muitas das referências que você passou no seu texto original, no seu texto de estudo, me fez pensar muito em algo que eu ainda não vi as pessoas abordando da forma com que vocês abordam, que é a falta de autonomia da criança da escola. Que assim, eu vi no seu texto que as crianças cada vez mais apresentam, os professores reclamam muito da falta de atenção, da dificuldade de aprendizado, e eu sempre ouvi, até ler o seu texto, eu sempre ouvi a referência de que é o programa de ensino, a desmotivação dos professores, enfim. E eu nunca tinha ouvido assim, a referência de que o problema é mais embaixo, o problema é um pouco anterior a isso. O que você tem a falar sobre isso? Como é que essa falta de autonomia da criança hoje está representada? Eu costumo dizer que assim, há 16 anos eu venho trabalhando com essa metodologia em escola de educação infantil. E a cada ano que passa, eu sinto mais a falta de autonomia das crianças. E eu costumo brincar que se os pais tivessem hoje 8 filhos, os 8 amarrariam o sapato sozinhos, os 8 descascariam banana, e começam com coisas simples. Em berçário, nós levamos a banana, a criança não descasca mais, porque eles acham que a banana tem que vir amassada, mastigada, então a arcada não se desenvolve, a coordenação motora fina, do movimento de pinça. Eu brinco que você dá a banana para o macaco, ele descasca e come. Isso gera um atraso no desenvolvimento psicomotor da criança? Sim, porque a criança ela acredita que hoje vem tudo pronto. Então ela espera que venha tudo pronto. Eu entendi. Quer dizer, a geração videogame ainda pode se beneficiar de coisas simples como essa, como descascar uma banana. Isso, até porque nós começamos, explicamos que são 6 entradas. Então tem o mental, mas tem a audição, tem a visão, o olfato, o tato. E hoje é estimulado muito o mental. Então as crianças elas ficam pouco em contato com os estímulos corporais. Entendi. O cheiro, a audição. Então ela fica sempre muito mais no mental. E a que se deve isso? Porque a maioria dos estímulos hoje, então os desenhos, os quadros são mais rápidos, ela fica muito mais em videogame, tablet. Em restaurante você vê as crianças todas com tablet, então incrível. Menos pé no chão, menos construir o próprio brinquedo. O brinquedo hoje ele brinca sozinho. Entendi. Nós não brincamos mais na rua. Então a criança não participa da construção do processo, da construção de um brinquedo. Então o deixar com que a criança prepare o próprio prato, que ela sinta o peso da concha de feijão, sinta o cheiro do feijão, coloque no prato, ela experimentar as sensações, vai promover um equilíbrio entre a mente e o corpo. E hoje tem esse desequilíbrio. Quer dizer, existe um desaterramento da criança. Isso, ela fica por muito falta no de mental. estímulo. Eu lembro que numa escola, a menininha estava tomando água e derrubando aqui.
Eu perguntei, o que você está pensando? Ele falou, no asfalto da minha casa como é feito. Então as pessoas não ficam no momento presente, no agora. E a criança, desde o berçário, nós já percebemos uma tensão, porque é tudo rápido, né? Tira da cama, coloca no carro. Sim, sim. Ela já é estimulada a isso. Isso, não dá tempo de olhar nos olhos, né? O contato, o tato, a calma em fazer as coisas uma de cada vez. Os pais têm esse conhecimento? A maioria não. Eu dei uma palestra para 200 pessoas, para pais de 4 a 5 anos, e perguntei, as crianças comem sozinhos? Comem, mas como é esse comer sozinho? Eles montam o prato? Não, o prato já vem pronto. E aí mantém-se isso até os 16 anos. Tem criança que não come, tem adolescente que não come, se a mãe não for para casa, esquentar o prato e levar o prato para ele. Verdade. Eu tenho uma amiga que eu já vi ela fazendo isso. O menino tinha 16 anos. Falando, não, ele ficou esperando ela fazer o prato. Sim. É um almoço em conjunto, um almoço num grupo. Eu fiquei assim, mas peraí, como assim? Tá esperando fazer o prato? Não, que eu sei as quantidades que ele gosta. Como assim? E aí, assim, inclusive o prato, se tiver 5 filhos, os 5 são o mesmo prato. Então, e cada criança é diferente. Sim. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um talento, cada um tem uma percepção e uma sensação. As crianças estão pouco nas sensações. Eu entendi. Eles deixam de sentir hoje o movimento peristáltico, então não tem vontade de fazer cocô, não tem vontade de fazer xixi, não sentem frio, porque sempre tem um adulto, você está com frio? Você está com calor? Você está com fome? Sempre antecipando as sensações. Sim. Não dá tempo da criança sentir. Quer dizer, ela não solicita, ela isso a criança está sendo aleijada, eu poderia dizer isso. Sim, ela fica super estimulada. Eu falo que criança de 2 anos hoje desbloqueia a senha de celular, mas ela não sente a vontade de fazer xixi. Então ela fica super estimulada mentalmente, mas ela fica em outra realidade, porque a criança dos 0 aos 6 anos tem uma facilidade de escapar para a fantasia e menos as sensações do corpo, as sensações corporais. Curioso que isso me lembra, ainda não vou lembrar o nome desse filme, era um filme no futuro, onde acho que foi o Huawei, que todos eles estão em cadeiras, que se movimentam sozinhas, e eles estão só no mental. Só no mental. A gente está aleijando as crianças, estão conduzindo. Aliás, isso conduz também a obesidade, né? Muito, porque a criança está comendo em frente à televisão, ela não presta atenção na sensação de saciedade. Ela come. Tem até uma escola que eu brinco, né? Que isso foi nós trabalhamos em 10 cidades da região. Eu vi isso uma vez, agora já são 3. Que a criança está lá, ela come, depois ela fala assim, vovó, xixi. A vovó vem com o copo, ele faz xixi, ele não precisa nem levantar para ir ao banheiro fazer xixi. Quer dizer, isso é uma realidade já. É uma realidade. Tem muito a questão da culpa, porque a mãe trabalha muito, o pai trabalha muito e acha que tem que chegar em casa e a criança fala, mamãe, pega água para mim. Aí ela vai, pega água, só que a criança deixa de sentir o peso do copo, colocar água. Às vezes dá na boca, né? Na boca. Nossa, e assim, eu fico pensando que existem um monte de soluções para isso. Quer dizer, nós estamos estabelecendo problemáticas que já quase que são uma solução para o bom entendedor. Só que eu quero que a gente fale um pouco mais disso de uma maneira mais pontual. Um passo a passo que nós possamos nortear os pais já num princípio, antes que eles tenham acesso ao Criança Saúde, que nós vamos falar no último bloco, ok? E para isso, nós vamos ainda continuar com o nosso bate-papo aqui no estúdio. Nós temos aqui a grata surpresa de ter a Érica, que vai falar para a gente ainda muito mais sobre os projetos que ela desenvolve e como isso pode beneficiar a construção de um mundo melhor, sim, porque o trabalho que ela e a equipe que a assessora desenvolve é fora do comum. Fica aí, não vai embora, voltamos já.
Voltamos ao programa do Útil ao Agradável. Neste programa nós estamos falando com Érica Pinhataro Massaro sobre como educar crianças felizes. E a gente estava falando, Érica, dessa falta de autonomia, né, desse tema da desinformação dos pais com relação a esse terrível sistema que está alejando as pessoas, está alejando as crianças, os futuros adultos, né? E, curiosamente, se eles não forem ensinados, eles vão reproduzir, né? Filho papagaio e pai herói, tudo que se faz se copia. Sim. A grande questão é justamente essa. Quais são as dicas que você pode dar? Sim, eu sei que é um sistema complexo, depende de uma análise, de conteúdo, de contexto, de sistema e até regionalização, acredito. Claro. Mas, de uma maneira geral, porque o nosso programa vai para o país todo, eu quero que você nos diga como que é possível, por medidas simples, já começar a desmontar esse terrível... Você falou até os 6 anos, mas inclusive com as crianças mais velhas. Como é que funciona isso até os 6 anos, depois? Fala um pouquinho pra gente. Certo. Uma dica básica é assim, nada vem pronto. Então as mães buscam assim um manual, eu brinco que elas entram no Dr. Google, até quando tirar fralda, até quando? Mestre Google, né? Então, primeiro se perceber. Perceber o filho, cada criança é uma criança, cada criança é única, para sentir sobre o desenvolvimento da criança. Então, se ela já está apta a colocar a própria meia sozinha, e quando a criança começa a fazer, permitir com que ela faça e estimular isso, porque muitas vezes a criança vai tentar explorar, que a criança nasce para explorar o mundo, em todos esses sentidos. Não faça isso, eu brinco que as mães falam 108 nãos para a criança por dia. Uau. Então, não pega aqui, você vai cair, vai machucar, não toma banho sozinho. Então, primeiro sentir a criança, porque tem criança de 2 anos que já consegue colocar a própria comida e tem criança de 2 anos que ainda não. Então, primeiro olhar para si, depois olhar para o filho, perceber como vem o desenvolvimento e permitir com que a criança explore o mundo com seus talentos, com suas habilidades, e não essa educação tão castrativa. Fazer pela criança, muitas vezes, demonstra que você não confia na capacidade que ele tem de fazer, de se adaptar na escola, de fugir a uma mordida, de perceber o mundo. Ok. E o objetivo é desmontar crianças inseguras, né, crianças imaturas e o futuro adulto com as síndromes com os toques e os pânicos da vida. Porque eu creio que, assim, você falou uma coisa muito importante. A criança, quando não tem se ela não tem a segurança do avalista, do maior avalista dela, que é o pai, que é o pai e a mãe, que tem o pai também. A gente fala muito da mãe, mas tem o pai que deve entrar nessa história também, né? Como é que você vê a figura paterna nesse sistema? Nesse tema de alimentação, de estímulo? Muitas vezes, pela minha experiência, o pai consegue ser um pouco mais objetivo. Mas isso não é uma via de regra. Então, muitas vezes o pai também se culpa e vai facilitar a criança. Mas quando a mulher permite que o homem siga um pouco mais o instinto, que ele é mais objetivo, permite que a criança experimente, entra num equilíbrio. Entendi. Quer dizer que tem pai e mãe se afinizarem nesse sentido, porque se um desautorizar o outro, a criança perde a referência. Mamãe, eu vou buscar água, né? Um exemplo simples, uma dica simples. Mamãe, pega água pra mim. Se a mãe pegar na mão e falar, vamos junto, porque muitas vezes pode parecer falta de amor, mas eu já trabalhei até 6h30, agora eu não vou pegar água, coitadinho. Vem, vamos juntos que você consegue. Deixa com que a criança levante, você vai de mão dada, como um coach. Você vai de mão dada com a criança, mas permita que ela pegue, que ela sinta. E não muitas vezes o pai, não, então deixa que eu pego. Né? É trabalhar em conjunto. Alejou. Tá, então tem que haver, assim, uma educação dos pais. Isso. E acho que mais do que uma educação, um elucidar, né, dos pais. Eles ficarem lúcidos mesmo. Perceber as sensações dos pais, ficarem no agora. Porque muitas vezes eles estão brincando com a criança, mas pensando no que vão fazer amanhã, e não percebe a criança. Mas eu sento e brinco, mas brincar como? Eu brinco ficando no computador e assim, estou aqui. É ficar presente. Chuta a bola com o pé e a mão está em outro lugar, a mão e a cabeça estão em outro lugar. Sentir, ter a percepção do agora. Essa é uma dica. Eu sei que o que eu vou falar pode parecer estranho, mas adequando o que você está falando, a realidade da velocidade com que as coisas acontecem. Eu presto muita assessoria, então eu vejo que as pessoas, o maior conflito delas é tempo. Né? Tanto que a primeira coisa que a gente faz numa assessoria é trabalhar a gestão de tempo, para eles terem mais tempo. Qual é o mínimo que uma criança, que um pai que trabalha o dia todo deve ficar com seu filho? Mínimo saudável, para que esse filho se sinta preenchido.
Eu sei que é estranha a pergunta. Sim, mas é muito variável isso, porque a qualidade do tempo que você fica, se for uma qualidade boa, e depende muito de cada criança. Então, a maior dica é perceber, primeiro, olhar para dentro, depois olhar para fora, porque cada criança vai ter uma necessidade. Tem crianças que precisam mais desse contato com os pais, tem crianças que já são mais livres, já buscam mais a liberdade. Tem criança que fala, pai, não enche o saco. Então assim, é ficar ali, eu falo que não é delargar. A criança, então vai pagar um boleto para mim. Não. É ficar presente e sentindo cada criança, sem comparar uma criança com a outra, com o vizinho. Individualizar a criança. Isso, e sentir, perceber o desenvolvimento de cada um. Perfeito. Nós estamos falando também sobre a questão do brinquedo, né? Do brinquedo construído e do brinquedo já pronto, o brinquedo que brinca sozinho. Sim. Olha, eu sou da época da TV preto e branco, então assim, naquela época a gente construía os nossos brinquedos. Sim. E assim, o tempo todo, brincar de soldado ladrão, brincar na rua, existia uma série de brincadeiras por falta até de eletrônicos que nos abastecessem. Bola de meia, queimada, etc. Como é que você vê isso hoje, com as crianças já viciadas em eletrônicos, em videogames? Você acha que é possível a inserção dos brinquedos lúdicos e pedagógicos? É possível sim, até para melhorar a letra da criança. Muitas vezes os pais compram um caderno de caligrafia, mas uma orientação que nós damos é deixa brincar de bolinha de gude, o saquinho, as Marias, para o desenvolvimento primeiro motor, para você desenvolver as habilidades para depois passar para a questão da caligrafia. Então, a criança brincar mais, ter mais contato com os brinquedos e participar também do processo, porque ela acredita que hoje tudo vem pronto. Justo. Como que faz essa inserção? Nós vamos falar depois nos programas que vocês desenvolvem na escola, mas vamos falar para os pais. Como é que eles podem fazer essa inserção do desenvolver brinquedo, do brincar com criatividade? Isso, com coisas simples. Então, a criança participar do momento da alimentação, e não só receber o prato pronto, mas ela bater um omelete, ela ajudar a fazer um suco, ela espremer o limão. Perfeito. Eu sou dentista, então quando entrou a terapeuta ocupacional no Criança Saúde, ela falou, Érica, por que você coloca pasta na escova para eles? Eu falei, para não engolir flúor. E ela falou, mas olha quantos movimentos você economiza, abrir a tampa da pasta, apertar, abrir a torneira, fechar a torneira. Então são coisas simples que muitas vezes nós vamos fazendo porque nós vemos a mãe fazer, a avó fazer e vamos reproduzindo isso. Então, deixar a criança colocar um shampoo, uma orientação básica que nós damos. A mãe falou, nossa, eu nunca pensei nisso. É uma coisa básica. Descascar a banana. Quanto de movimento ela vai fazer? É porque talvez os pais ainda vejam a criança já como um adulto feito, né? Isso. Então, ele tem que reproduzir o que o adulto reproduz. E pela questão da culpa. Tem um texto lindo do Dalai Lama. Ele não precisa, né? Isso. Como eu já trabalhei muito, agora eu vou fazer por ele, porque coitadinho. Então, eu já fiquei o tempo inteiro fora. E tem um texto lindo do Dalai Lama que fala que as mães deveriam se tornar-se desnecessárias com o passar do tempo. É você preparar a criança para ela viver. Perfeito. Bom, vocês estão vendo que o assunto está rendendo, né, gente? Pois é, vai precisar de mais um bloco para a gente falar do Criança Saúde, que é um projeto coordenado pela Érica e que traz uma dimensão muito grande para a gente quando o assunto abordado é o desenvolvimento infantil, que é o futuro do nosso mundo, é o futuro do nosso planeta. Então, para falar como educar crianças felizes, nós retornaremos depois do comercial com a Érica e mais, nós vamos dimensionar o quanto que esse trabalho que ela desenvolve já tem ajudado pessoas no todo o interior do estado de São Paulo. Voltamos daqui a pouco, não sai daí.
Voltamos com o programa do Útil ao Agradável. Nós temos hoje no estúdio Érica Pinhataro Massaro. Ela é coordenadora geral do programa Criança Saúde e ela trouxe o maravilhoso assunto como educar crianças felizes. E a gente está falando, né, Érica, que as problemáticas são imensas e as soluções basicamente simples. Como que o Criança Saúde se estruturou? Como é que esse projeto surgiu, em breves palavras, e como é que ele atua para colaborar, para desmontar essa ecologia terrível? Eu sei que vocês já estão em 10 cidades do estado de São Paulo, né? E com essa equipe transdisciplinar, ou seja, a criança sendo visto como um todo, como que é possível ampliar esse projeto? Como é que a gente pode pôr um amplificador e jogar isso para o Brasil inteiro? Nós vamos, a partir do ano que vem, fazer as franquias do Criança Saúde, mas como ele é muito particular, porque essa forma de fazer, né, que seria educação transdisciplinar, o olhar diferenciado pela criança, então são 6 áreas, então são dentistas, fonoaudiólogas, psicólogas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, olhando para a criança, mas todas sabem sobre uma particularidade. Estão fazendo, a dentista sabe um pouco da área da psicologia, que sabe um pouco da área da fono, então você olha para a criança como um todo e não segmentado. Tá. Então, boca, você é boca, você é aparelho locomotor. Isso, que a boca tem a ver com o pé, que tem a ver com a postura, que tem a ver com a alimentação. Olhar a criança como um todo, eu costumo brincar que é como se fosse um elefante e 5 cegos pegando no elefante. Perfeito. Então, o que pega no rabo acha que é uma vassoura. O que pega na tromba pensa que é uma jiboia. Perfeito. A criança perto dos pais, ela age de uma forma diferente. Ok. E eu percebi isso quando eu fui trabalhar na escola dos meus filhos, que eu via meus filhos de uma outra forma. E na escola eu falei, pera um pouquinho. E aí eu comecei a levar isso, todo esse olhar, para outras equipes, para treinar equipes, para que tivesse uma ampliação, porque o elefante continua sendo elefante. Sim. Mas os pais enxergam de uma forma. O clínico que vai atender em consultório vai ouvir a opinião do pai, mas aquela visão que ele teve, sim, que é diferente. Claro. Isso sempre vai acontecer. Então, o Criança Saúde é como se fossem várias pessoas pegando no elefante e levando, fazendo essa integração entre pais, professores, profissionais, a criança, que é a própria visão dela sobre ela, e dentro da escola, que é onde eles passam a maior parte do tempo. Esse programa, então, ele é desenvolvido em escolas, a escola contrata vocês, como é que funciona? Isso, ele é desenvolvido inicialmente em escolas de educação infantil, okay, escolas públicas particulares? Particulares, por enquanto. Tá. Né? Há 16 anos nós atuamos em escolas particulares. Okay. Então, ou a escola nos contrata e oferece esse serviço para os pais, ou os pais contratam esse serviço para ser desenvolvido nas escolas. É durante o ano todo. Não é uma coisa esporádica, porque entendi. Muitas vezes, se eu for na escola, aquele dia o cachorro da criança morreu, então ela vai estar diferente. Sim, sim. Então é o ano todo, sempre dupla de profissionais, uma fazendo lúdico, porque nós vamos vestidos de personagens. Eu vi, inclusive tem um jornalzinho maravilhoso que é a referência do Criança Saúde para as escolas, onde tem o programa e tem os personagens aqui embaixo. Tem a fadinha do dente. Tem o piratolho, então ele faz até o teste de visão, mas vestido de pirata. É a fada que vai levar informação, nós vamos passar valores de higiene. Então sempre, durante o ano todo, sempre vai um personagem para levar o lúdico, para ensinar através do Educar Brincando, e sempre um profissional para fazer o diagnóstico precoce. E como é que fica as referências, você falou que atua em escolas particulares. Você acha que o governo incentiva, ele tem a visão para esse tipo de projeto, para esse tipo de programa, melhor dizendo? Como é que você vê a atuação do governo daqui a alguns anos dentro dessa perspectiva? Eu acredito que o mundo está acordando para a importância da educação infantil. Hoje tem um programa que é o Saúde na Escola, mas são para crianças mais velhas. Só que a base, meu foi o primeiro trabalho no Brasil a atuar com crianças de 0 a 6 anos. Tanto que quando eu montei, eles falavam, imagina, isso não existe. Ótimo. Imagina, quem vai ensinar a criança a escovar são os pais. E aí foi o primeiro trabalho a trabalhar com criança de 0 a 6 anos, com essa metodologia transdisciplinar e o ano todo, porque quando você forma a base, os hábitos e habilidades são levados para o resto da vida. Ok, o que eu percebi conversando com você, e assim, tem muito a ver com a nossa maneira de pensar dentro do nosso tema do Portal Mundo de Luz, que é soluções simples, que vão causar grandes impactos. E justamente por ser simples, elas não têm credibilidade.
Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas soluções que você, dentro do programa Criança Saúde, observa nas escolas. Na verdade são simples, por isso que até eu treino as profissionais com técnicas de coaching, que eu sou Master Coach, para oferecer essas soluções simples, porque elas vêm dos próprios pais. Não é simplesmente apontar o problema. Sua filha tem uma troca na fala e a mãe fala, o que eu faço com isso? Então, como podemos fazer? Juntos construímos uma solução. Então as soluções são individualizadas, além de coletivas, para problemas pontuais elas são individualizadas. Sim, então o contato frequente, então minha filha usa chupeta, qual personagem que ela gosta, como podemos fazer isso juntas? Então a equipe, nós temos capacitação a cada 15 dias para trocar, então a dentista enxerga uma coisa, a fono enxerga outra, então trocam, isso é a metodologia trans. E nós podemos aprender com a criança, porque muitas vezes eu crio uma atividade linda, chego na escola, a criança, isso é só uma luva. Então você trabalha com redesenho a todo momento, dentro das escolas, dentro da sala de aula. Tem que inovar, né? Inovação. A criança não é boba. E solução, porque muitas vezes para uma mesma família, uma solução é de uma forma. E você constrói com técnica de coaching, que é outro diferencial do Criança Saúde, para que a solução venha dos pais, porque conselho ninguém segue. Então... Como é que funciona? Você teve uma experiência com indígenas, né, que você Sim. trouxe para dentro do seu programa. Como é que foi isso? Por causa das soluções simples. Então, se o homem observa a natureza, ele percebe que é tudo muito simples. Nós vamos criando artifícios e aí percebemos que o simples que vai favorecer essa solução prática, observando a natureza. Então, muitas vezes você observando uma cachorra com os filhotinhos, um morde o outro, fica tudo mais simples. Então, quando entra uma criança na escola, meu filho foi mordido, né? Você lida de uma forma mais simples se você tivesse um contato maior com a natureza. Perfeito. Quer dizer, hoje nós temos, então, a grande referência do Criança Saúde, que eu não conhecia até então, chegou para mim de uma forma extremamente providencial, né, dentro desse sistema, e que me deixou muito feliz porque vocês começaram a criar um referencial justamente para a mudança da base do mundo. Isso. Qual é o teu recado para os pais? Eu quero que você, nesse minuto final, deixe o seu recado para os pais ou para os governantes. A câmera é tua, dá o teu recado final. O meu recado final seria, prestem mais atenção nas crianças, invistam mais na educação infantil, mais até nossa preocupação com os investimentos ficam para a faculdade, mas invistam agora, dos 0 aos 6 anos, que os danos são menores, os resultados são bem melhores. Obrigada. Muito bom. Então, gratidão pela sua presença, Érica. Então, nós conversamos com Érica Pinhataro Massaro, ela é coordenadora geral do programa Criança Saúde, e hoje conversou com a gente como educar crianças felizes. Foi excelente e nós queremos ratificar a necessidade de que outros grupos sejam criados nesse sentido, porque um projeto revolucionário como esse tem que continuar e nós ficamos felizes que ela vai criar uma franquia disso, para que as pessoas possam multiplicar isso cada vez mais. Todas as referências do Criança Saúde já foram passadas para vocês entrarem em contato e nós terminamos com muita felicidade, com muita harmonia, mais um programa na semana, com a reflexão. O simples talvez seja o mais próximo da mudança completa do mundo em que vivemos. Pense nisso. E quem sabe a tua vida possa simplificar e ser mais. Muito grato. Gratidão pela presença. Gratidão pela audiência. Semana que vem voltamos do útil ao agradável com mais um programa. Namastê.